O tema da nossa aula de hoje é conjuntura econômica. Hoje a gente encerra o tópico de macroeconomia. Nós já estudamos alguns temas de macroeconomia, PIB, inflação, setor externo, desemprego, as políticas que o governo coloca em prática para atingir seus objetivos de política econômica. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Juntar todas essas informações que nós vimos nas aulas anteriores, fazer uma análise da economia brasileira nos últimos períodos, nos tempos mais recentes. Chegar lá no final algumas conclusões, se a economia está indo bem, quais os pontos que a gente tem que ficar atentos, os riscos da economia brasileira. Nós vamos fazer isso nesta aula através de muitos dados estatísticos, muitas séries históricas, de várias variáveis que nós estudamos ao longo desse curso, especificamente de macroeconomia. Em outras aulas, nós já fizemos algumas análises mais detalhadas de inflação, nós estudamos o sistema de metas de inflação, nós estudamos na aula de setor externo várias variáveis do balanço de pagamentos, da taxa de câmbio. Algumas dessas variáveis eu vou trazer novamente nessa aula para a gente analisar com mais calma e relacionar essas variáveis com outras variáveis. A gente vai estudar sobre PIB nessa aula de hoje, ver a evolução do PIB, falar sobre a dívida líquida do governo, nós vamos falar sobre o nível de atividade econômica, vamos fazer uma análise geral, né, da economia brasileira. Não vamos esgotar todas as possíveis variáveis, trouxe aqui as principais, para a gente ir traçando esse cenário da economia brasileira. Algumas sugestões de sites de pesquisa. O site do Banco Central é um site excelente, com muita estatística, os conceitos são explicados detalhadamente. Esse é um site que é obrigatória a visita para conseguir informações de macroeconomia. O site do IPEA Data, nós já trabalhamos em aulas anteriores, é aquele site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que faz um condensamento das estatísticas elaboradas por diversos órgãos no Brasil, e o IPEA Data reúne essas estatísticas em um único local. O próprio site do IPEA, esse Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, traz muitos materiais de análise econômica. Eles têm boletins de conjuntura econômica, periodicamente eles publicam análises de todas as variáveis econômicas também, vale muito a pena consultar esse site. Eles colocam informações sobre inflação, sobre balanço de pagamentos, sobre desempenho da atividade econômica, é um site muito bom. O site do Portal Livre da Fundação Getúlio Vargas também é um site muito interessante, na mesma linha dos demais. A publicação de estatísticas econômicas e a publicação de boletins de conjuntura econômica. Então, a Fundação Getúlio Vargas também disponibiliza muito material sobre análise econômica no Brasil e no mundo. Esses 4 sites já fornecem muita informação para a gente conseguir tendo uma noção de como está a economia brasileira no momento atual e comparar com resultados anteriores também. Eu queria começar a mostrar para vocês o conceito de conjuntura econômica, como a gente costuma fazer nas outras aulas, né? Falar o conceito do que nós estamos estudando. A conjuntura econômica permite a gente acompanhar os indicadores econômicos para fazer uma análise da atividade econômica de uma sociedade. É isso que a gente vai fazer. Analisar séries históricas, estatísticas de variáveis econômicas, procurar alguma tendência, algum comportamento, uma tendência de alta ou de baixa, e analisar essas variáveis atualmente. É isso que a conjuntura econômica faz. Então, qualquer trabalho que você for fazer
para um projeto de lançamento de um produto, de abrir uma nova empresa, analisar se vai comprar ou não a ação de alguma empresa, vai pedir uma análise de macroeconomia, uma análise do ambiente macroeconômico, ou seja, um estudo da conjuntura econômica. Qual é o retrato da conjuntura econômica atual? Como que faz isso? Acompanhando os indicadores econômicos. Vai analisar esses indicadores e elaborar um relatório de como está a economia naquele momento. Quais são as perspectivas para o futuro da economia que está sendo estudada. É isso que a gente vai fazer. E aí eu queria mostrar para vocês alguns sites, né, aqueles que eu já comentei com vocês lá no início. Eu coloquei aqui algumas telas desses sites para ensinar para vocês, quem nunca acessou esses sites, é a primeira vez, vai conseguir um passo a passo aqui para ir atrás das informações principais. O primeiro material que eu quero mostrar para vocês chama-se Boletim Focus. Então, este site é o do Banco Central, então tem lá acesso à informação, política monetária aqui nas guias superiores aqui, estabilidade financeira, estatísticas, cédulas e moedas, publicações e pesquisa. Então, você vai ali em publicações e pesquisa, vai abrir a aba deste item, que vai falar sobre atas do Copom, relatório de inflação, estudos especiais do Banco Central, focos, relatório de mercado. Isso aqui é um material muito interessante, você clica aqui em focos, relatório de mercado, você pode incluir seu e-mail numa lista de transmissão aqui do Boletim Focus. Esse Boletim Focus é publicado toda semana. Você recebe no e-mail o relatório. É uma maneira de ser lembrado, de olhar os resultados do Boletim Focus. Você vai clicar na data desejada. Normalmente aqui no site, na página principal, fica o link do último Boletim Focus. Ali, o último foi divulgado no dia 7 de junho. Então, o Boletim Focus, ele é uma pesquisa com vários participantes do mercado financeiro e traz quais informações? As projeções futuras desses participantes do mercado financeiro sobre as variáveis econômicas. Qual a previsão ou palpite, né? É uma pesquisa de opinião dos participantes do mercado financeiro sobre inflação, sobre o PIB, sobre a taxa de juros, sobre a dívida líquida do setor público. Basicamente é isso que o Boletim Focus mostra. Então é uma maneira da gente ir mensurando e tentando captar qual é o humor do mercado, qual é a temperatura do mercado financeiro sobre as variáveis macroeconômicas. O que o mercado espera que vai acontecer? Qual é a expectativa do mercado para as variáveis macroeconômicas? Por isso que faz mais sentido olhar o último Boletim Focus, porque ele vai sendo atualizado. Porém, uma análise interessante é comparar os boletins de algumas semanas para observar se as projeções mudaram ao longo do tempo. Então, você clica ali em relatório Focus, vai trazer as projeções semanais do mercado para a economia brasileira. Clicou, vai aparecer a página do relatório de mercado, né, Focus, a data, 4 de junho, ela é publicada no dia 7, mas refere-se à semana anterior. E o que o relatório mostra? Ele resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas do mercado coletadas até a sexta-feira anterior. É o que eu destaquei ali. 4/6, sexta-feira, vai ser publicado na segunda-feira. Esse relatório traz a evolução gráfica, o comportamento semanal das projeções. Então, tem duas páginas. A primeira são as projeções, a segunda página, os gráficos dessas projeções ao longo do tempo. Clica aqui em download, né? Claro, vai abrir lugar para você olhar o documento.
vou mostrar para vocês a primeira página do Boletim Focus. E a gente vai analisar com calma esse documento. Então, tá ali. Relatório de mercado, expectativas de mercado, 4 de junho de 2021. Vamos para a estrutura do boletim. Na primeira coluna, tem as variáveis econômicas. Então, tá ali IPCA, PIB, taxa de câmbio, a meta da taxa Selic, índice de preços, índice geral de preços, IGPM, preços administrados, produção industrial, vários ali. Na segunda coluna, em azul, ou no segundo bloco, a gente tem as projeções para 2021. Em vermelho, as projeções para 2022. E na sequência, porque eu recortei apenas 2 anos, mas tem as projeções para 2023 também ali na sequência do documento. Vamos ali focar as informações em azul. Então, a expectativa do mercado de 2021 há 4 semanas. Há 1 semana, hoje, que no caso seria 4 de junho, comportamento semanal e quantas pessoas responderam à pesquisa. Então, vamos pegar a primeira ali sobre o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, Índice de Inflação Oficial do Brasil. 4 semanas atrás, o mercado esperava que o IPCA terminaria 2021 em 5,06%. Há 1 semana atrás, o IPCA esperado era de 5,31%. E os resultados do dia 4 de junho, 5,44%. O que isso está mostrando? Que de 4 semanas até agora, o mercado está aumentando a sua expectativa de inflação. Está esperando que o IPCA vai aumentar. Isso serve como uma informação lá para o Comitê de Política Monetária tomar as decisões de ajuste da taxa Selic. Inflação tem esse componente da expectativa. O mercado vai esperando que vai ter inflação, as pessoas vão se antecipando e aumentando preços. Então, tem 9 semanas, olha ali em comportamento semanal, e tem uma setinha para cima. Tem 9 semanas que há um aumento na expectativa do IPCA. 115 pessoas responderam essa pesquisa. Agora, para 2022, ali o IPCA, a expectativa do dia 4 de junho é que terminaria 2022 em 3,70. Então, a expectativa para o ano que vem é uma inflação menor. Isso aqui nós estamos falando de expectativa, não é o resultado oficial de cada variável. Vamos ver aqui do PIB. Na sequência aqui da aula, nós vamos ver como que estão essas variáveis. E aqui a gente está vendo as expectativas primeiro. PIB, há 4 semanas atrás, a expectativa para 2021 era um PIB de 3,21%, um aumento do PIB. 3,96 há 1 semana, 4,36 na data 4 de junho. Então, tem 7 semanas que o mercado está melhorando a sua expectativa do crescimento do PIB. Opa, isso é positivo. Mostra que os participantes do mercado financeiro que responderam essa pesquisa estão mais confiantes no aumento do PIB. Mais um aqui. Dívida líquida do setor público. 4 semanas. A expectativa era de 64% do PIB de dívida do governo, né? Todo o setor público. Dados do dia 4 de junho, 62,48%. Melhorou. Então, já tem 2 semanas que o mercado está esperando uma dívida menor do governo. Entenderam como é que é a lógica do Boletim Focus? Eu não destaquei ali, mas olha a taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 3,5% ao ano.
A meta da Selic, final do período, olha, 5,75. O mercado já está se antecipando e prevendo que vai terminar 2021 com a Selic de 5,75. Isso aqui é importante, porque agora, quem está tomando decisão de comprar títulos públicos do governo federal, que vão financiar a dívida do governo federal, não vai topar fazer um contrato de título público a 3,50. Porque há uma expectativa do mercado que vai chegar a 5,75. Olha 2022, meta Selic, 6,50. Então, quem vai tomar a decisão de investir vai querer uma taxa de juros maior. Não vai querer receber só o 3,50 de Selic que está agora. É muito importante a gente ir analisando essas expectativas de mercado. Nos dá uma indicação, ou pelo menos uma noção de como estarão as variáveis no futuro. Qual é a expectativa? Olha a taxa de câmbio, que abaixo do PIB ali, terminar o ano em 5,30. Só que o dólar já está bem abaixo do que 5,30. Então, o mercado está esperando que vai ter agora essa queda no dólar, que vai subir de novo. Vai mostrando a dinâmica das variáveis. Então, este documento, ele é muito importante. Ele serve de referência para a tomada de decisão. Muitas pessoas perguntam assim, quanto que vai estar o dólar no final do ano? Quanto que vai estar o dólar semana que vem? A maior mancada de um analista é tentar adivinhar o valor do dólar e cravar que o dólar vai estar em tal valor. É pedir para errar, porque são são muitos fatores que afetam o valor do dólar. Mas o Boletim Focus faz uma pesquisa com um número maior de pessoas e analistas com várias óticas, né, com várias linhas de pensamento econômico, que vão analisando o cenário e chegam nessa projeção de taxa de câmbio. Então, aqui não é apenas um chute, né? Esse resultado ali de 5,30 é uma pesquisa. E nada garante que esses resultados de projeções vão se confirmar. Tem muitos estudos interessantes de artigos científicos que fazem essa comparação das projeções do Boletim Focus com os resultados efetivos que aconteceram. É uma outra análise muito interessante. Vai mostrar, será que o mercado está errando muito as suas projeções? Qual que é a qualidade dessas projeções, né? Geralmente acerta. Por quê? Porque os resultados, vamos pensar assim, os boletins Focus lá do final do ano vão estar muito mais próximos dos valores efetivos das variáveis, né? Porque vai passando o tempo, a facilidade de acertar vai aumentando também, né? Pela lógica. Vimos ali o Boletim Focus. Vamos agora mostrar algumas variáveis econômicas. Isso aí é a variação real do PIB do Brasil de 2012 a 2020. Eu marquei ali as cores, mais ou menos, dos governos. Então, nós temos ali os 4 governos do primeiro mandato da Dilma. 2012, 2013, o PIB cresceu 2%, 3%. 2014 cresceu menos de 1%, e aí 2015 e 2016 foram os anos muito ruins do PIB, com queda de mais de 3%, 3,5%, né, 3,2% em 2016. 2016 foi meio a meio, né, uma parte da presidente Dilma, outra do presidente Temer. 2017 e 2018 vamos pegar até 2018, que é o Temer, a gente tem um crescimento ainda muito tímido do PIB, pouco mais de 1%, 2018 foi um pouco melhor. Quando há a eleição em 2018, que a proposta, né, do Bolsonaro era de trazer uma economia mais liberal, com muitas reformas, com muita base de apoio no Congresso para ter as reformas, a expectativa era um crescimento do PIB muito maior do que foi realizado em 2019, que foi um pouquinho maior que 1%. Então, isso gerou uma certa frustração em muitos economistas, muitos analistas e muitos adeptos do governo, que
esperavam um resultado melhor do PIB. Muitos argumentaram que a economia estava numa situação tão ruim de 2015, 2016, não se recuperou em 2017, 2018 e ainda estava colhendo esses resultados ruins dos anos anteriores. É um argumento, né? 2020, o ano da pandemia, aí o PIB caiu. A gente teve recessão em 2020. Caiu 4,06%. A gente vê aí no gráfico. A previsão do relatório Focus para 2021 é um aumento no PIB de 4,36%. É muito interessante que, logo quando começou a pandemia, ali para maio, junho, um pouquinho depois de quando começou, né, a expectativa do mercado era que o PIB caísse 10% em 2020. Seria um resultado muito ruim. Então, o governo fez políticas emergenciais, né, de socorrer alguns setores, dando os benefícios, e isso amenizou a queda do PIB. E ainda ao longo de 2020, muitas cidades voltaram a reabrir, a atividade econômica voltou a se aquecer, o resultado do PIB não foi tão ruim quanto se esperava, né? E comparando o Brasil com outros países, o resultado do Brasil também não foi tão ruim quanto se imaginava, né? Mas tivemos um resultado negativo, como era de se esperar num cenário de pandemia, né? Quero mostrar ainda sobre o PIB. Agora, de 2018 até o primeiro trimestre de 2021, por setor. Como que a gente vai ler este gráfico? Os anos, né, 2018, 2019, 2020, e depois os trimestres de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. Por ano, a gente vai ter o PIB total em azul, o PIB da agropecuária em vermelho, em amarelo o PIB da indústria, em verde o PIB dos serviços. Nós vamos fazer essa análise por ano. Vamos pegar aqui direto em 2020. Olha lá, o PIB caiu, né, em 2020, nós vimos agora há pouco, 4,06%. A agropecuária, em 2020, teve um aumento, um pouquinho mais de 1%. E indústria e serviços, aí sim caíram. A indústria caiu 3,05% e os serviços caíram 4,05%. Indústria e serviços foram os setores mais afetados pelas restrições da pandemia, pelas quarentenas. Muitas indústrias fecharam, os trabalhadores ficaram em casa e as famílias não saíram às ruas para demandar serviços. E os principais setores afetados eram aqueles serviços que dependiam do relacionamento das pessoas. Hotéis, restaurantes, bares, shopping, cinema. Esses serviços nos shoppings, né, que eu quero dizer, esses setores foram os mais afetados. Então, 2020 teve essa puxada para baixo, principalmente do setor de serviços. Quando a gente vai abrir o ano de 2020 por trimestre, apenas o quarto trimestre de 2020 que a gente teve um resultado negativo na agropecuária. Mas olha que vai caindo a barra vermelha por trimestre de 2020, olha. A agropecuária ainda tem um primeiro trimestre bom, mas depois vai caindo. As restrições no campo são menores, né? Porque tem uma mecanização que faz a colheita, áreas mais abertas, né? Permite, ou os setores não são tão paralisados. Então, mas foi caindo ao longo do ano. Agora, os demais setores, indústria e serviços, praticamente passaram o ano todo negativo. Olha o resultado do segundo trimestre de 2020, a expressiva queda na indústria e nos serviços. Só que aí, na sequência, terceiro trimestre e quarto trimestre, a indústria se recupera. Tem um resultado um pouco pior
no terceiro trimestre e já um resultado positivo no quarto trimestre. O setor de serviços não experimenta isso, não. Continuou negativo, está demorando para reagir. E faz todo sentido, né? Tem uma lógica por trás disso. As famílias com receio ainda de ir ao mercado, se expor, né, ao contágio e de gastar uma renda. Muitos nem têm a renda, né? Isso é realidade no Brasil. Perderam renda, perderam emprego, perderam renda e não vão demandar serviço. Então, entenderam? Tem dois componentes aí. Muitas famílias que continuaram empregadas, mas diminuíram a demanda por serviços porque não estavam se deslocando, não estavam saindo de casa. Uma queda no serviço por causa de muitas famílias que perderam renda. O setor de serviços ainda não reagiu, nem no primeiro trimestre de 2021. Caiu 0,8% o setor de serviços. Agropecuária, primeiro trimestre muito bom, 5,2%, e puxa esse crescimento do PIB de 1% no primeiro trimestre desse ano. A indústria, 3%, e o setor de serviços ainda negativo. Então, um setor que ainda vai demorar mais alguns trimestres para voltar ao mesmo patamar lá de 2019. Vai depender do ritmo de vacinação, dessa proteção da sociedade contra o vírus, e da confiança das pessoas de voltarem a demandar esses tipos de serviços, né? Agora eu vou mostrar o mesmo PIB, só que pela ótica da demanda, né? O PIB é composto do consumo das famílias, do governo, investimentos das empresas, que é a formação bruta de capital fixo, mais a balança comercial. Esta tabela aí, ela divide os resultados do PIB por trimestre, comparado com o trimestre anterior. E quando fala assim, dessazonalizado, é aplicado a técnicas estatísticas para tirar o efeito das estações do ano, das variações ao longo do ano. Então, por isso que coloca ali dessazonalizado. Então, a gente poderia comparar o terceiro trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2020. Vou dar um exemplo. A Páscoa em abril, né? Geralmente é abril. Então, está no segundo trimestre do ano. Então, as vendas de chocolates em abril não podem ser comparadas com as vendas de chocolate em janeiro. Porque todo ano, em abril, vai ter um evento, um feriado, uma data, que eleva as vendas de chocolate. Não posso ficar... Imagina um proprietário de um supermercado, uma mercearia, uma loja de chocolate, feliz porque vendeu mais chocolate em abril. Se ele não fizesse nada, já ia vender. Então, quando a gente tira esse efeito sazonal, aí sim, pode comparar os resultados dos trimestres. Então, ou vai usar uma média móvel para tirar os efeitos, as variáveis mais expressivas, os valores mais expressivos de algum período, né, do ano. Vai uniformizar mais a série. Isso aqui é só uma curiosidade sobre os dados, mas vamos ao que interessa. Na segunda coluna, ou no segundo bloco de colunas, que é o trimestre igual ao trimestre do ano anterior. Então, vamos olhar este segundo bloco. Eu vou comparar ali 2T20, é o segundo trimestre de 2020, comparado com o segundo trimestre de 2019. Então, o PIB a preços de mercado, no segundo trimestre de 2020, foi 10,9% menor do que o PIB do segundo trimestre de 2019. É assim que a gente vai ler. Então, seguindo aí a linha do PIB a preços de mercado, olha como é que os resultados foram melhorando. Era menos 10,9, menos 3,9, e agora 1. Então, já nesse primeiro trimestre
de 2021, o PIB cresceu comparado ao ano anterior. Então, a economia está melhorando. Tudo faz sentido, né? Está tendo a reabertura, as pessoas vão tendo confiança, mais atividade econômica. Olha o consumo das famílias, ainda nesse segundo bloco aí de colunas. Consumo das famílias, que tem muito a ver com comércio e serviços. Ó, menos 12,2% no segundo trimestre de 2020, e aí depois, a cada trimestre, vai melhorando. Ó, menos 6, menos 3, menos 1,7%. Então, ainda está negativo. O consumo das famílias não reverteu, não voltou ao que era antes, em 2019. Em 4 trimestres, pegando os 3 trimestres de 2020, mais esse de 2021, o consumo das famílias caiu menos 5,7%. Então, caiu mais do que o PIB. O PIB caiu 3,8%. O consumo das famílias caiu mais. Agora eu vou destacar formação bruta de capital fixo, FBCF, que são os investimentos das empresas em infraestrutura, em capital. Olha, era menos 13,9%, menos 7,8%. Quarto trimestre de 2020 cresceu 13,5% comparado com 2019. Primeiro trimestre de 2021 cresceu 17% comparado com o primeiro trimestre de 2020. Isso é uma informação muito interessante. O que significa? Que as empresas estão investindo mais em infraestrutura, em meios de produzir mais. Indica uma retomada da atividade econômica. Nos últimos 4 trimestres, a formação bruta de capital fixo aumentou 2%. Positivo, enquanto que o PIB como um todo caiu. Por que isso é interessante? Porque se as empresas estão investindo agora, nos próximos trimestres, a gente vai poder observar um aumento no PIB, um aumento na produção, compreende? Estão montando estrutura agora para produzir. Isso vai se refletir, provavelmente, nos resultados do PIB nos trimestres seguintes. Isso é uma informação muito boa. Uma melhora nos indicadores econômicos. Ok? E lá no último bloco, lá na última coluna, né, estão as informações dos trimestres, como a gente veio comentando aí ao analisar essa tabela. Essa informação que eu vou mostrar para vocês agora é produzida pelo Banco Central e é um índice de atividade econômica. O que esse gráfico mostra? O quanto que a atividade econômica está aquecida ou não. Então, ali está mostrando de janeiro de 2019 até março de 2021, a referência é o 100, é a base 100. Então, de janeiro de 2019 até fevereiro ali de 2020, esse índice de atividade econômica estava girando em torno de 140, 139 pontos. Veio a pandemia, em março, o índice caiu para 119 pontos. Então, caiu 20 pontos ali. E olha como que o tempo foi passando e a economia foi retomando. Às vezes vocês podem ver a análise de alguns falando assim, é uma retomada em V, retomada da economia em V, que parece uma letra V ali, só que o V da economia brasileira aí foi mais aberto, né? Não foi tão imediato a retomada ali em maio, junho de 2020, né? Se você lembrar aí dos gráficos de casos de Covid, de óbitos, né? A curva brasileira, ela ficou aqui naquele platô durante 2020 quase todo, melhorou em outubro e novembro, voltou a piorar em dezembro, janeiro, e aí depois explodiu novamente em fevereiro, março e abril. E agora está melhorando. Então a economia vai voltando ao seu ritmo, num ritmo mais lento, porque é influenciado pelas restrições da pandemia. Então, nós vemos aí uma retomada. O índice está mostrando agora 140 pontos. Então, já melhorou, já voltou ao nível de 2019. Mas foi lento, demorou de abril de 2020
a mais ou menos janeiro e fevereiro de 2021. Quase um ano para retomar. Nesse aspecto, isso é ruim. É bom ter melhorado? É bom, mas demorou muito. Outros países tiveram uma retomada em V muito mais acentuada. Não tem essa abertura no nível de atividade econômica que a gente vê no caso do Brasil. Porque demorou demais para tomar providências contra a pandemia e aí a economia vai ficar estagnada. Lembra quando se fazia o debate economia-pandemia? Não existe esse debate, não é um ou outro, os dois. Um vai depender do outro. Resolver o problema. Eu queria estar com vocês nas matérias seguintes, lá para outubro e novembro desse ano, quando praticamente todo mundo estiver vacinado, a explosão que vai ser o PIB no Brasil. A gente vai ter resultados muito bons, porque vai estar todo mundo vacinado. Assim eu imagino, né? E espero. Uma resposta muito interessante no PIB. Depois que tudo tiver voltado à normalidade. Olha esses dois gráficos que eu vou mostrar na sequência. Produção física industrial no Brasil, até abril de 2021. A linha mais escura é produção industrial de máquinas e equipamentos. E amarelo, veículos automotores, reboques e carrocerias. Olha a queda ali em abril, por causa da pandemia, e depois a retomada. Eu destaquei ali os valores da produção de veículos. Isso é um índice, né? A referência é o 100, estava em 73,3 em março de 2020, caiu para 8,3, porque as fábricas fecharam, as montadoras de automóveis fecharam, pararam a produção. Depois, à medida que a economia vai abrindo, a retomada. Então, vamos dizer que agora, olhando pelo gráfico, ali abril de 2021 já está melhor do que todo o ano de 2019. Ali nesse setor tem uma retomada interessante. Máquinas e equipamentos melhorou também. Eu estou mostrando indicadores da melhora da atividade econômica, né? E olha esse que interessante, a produção física industrial de embalagens de papel e papelão. Acompanhar o setor de papel e papelão nos ajuda a entender como está funcionando os setores de comércio eletrônico, por exemplo. Né? O comércio em geral, que depende desses produtos para embalar seus produtos, para vender ao cliente final. Então, quando o setor de embalagem de papel e papelão melhora, nos períodos seguintes vai haver uma melhora no setor de comércio, que estão demandando produtos de embalagem. Então, a gente vê uma queda em maio de 2020 para 84,4 e depois uma recuperação até chegar aqui em novembro de 2020, que aí vem as festas de final de ano, o comércio eletrônico vende demais, né? Depois uma quedinha, agora está em 90,9 pontos esse índice. Então, está melhor do que antes da pandemia. Mostra uma melhora. Nós vimos, agora há pouco, o consumo das famílias ainda não se recuperou plenamente. E a gente vê aqui um pouquinho nesse gráfico de embalagem de papel e papelão, que essa retomada não foi tão significativa como a gente viu ali no caso dos automóveis, né? Mas teve uma melhora. Vai depender da retomada do consumo das famílias, né? Aí compram mais produtos que vão demandar mais papel e papelão, vai puxar esse indicador aí para cima. Agora, quero mostrar para vocês um outro documento muito interessante. Eu vou pedir paciência de vocês, porque nós vamos estudar o documento agora, que é a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária. Então, estou mostrando aqui nessa aula onde vocês vão buscar as informações. Lá do Boletim Focus, todos os gráficos ali tem as fontes, vocês podem lá buscar outras informações. E pesquisa é isso, né? E já vou adiantando, dá um trabalho coletar esses dados. As bases de dados não são iguais, não conversam entre si, há diferença entre o que o Banco Central publica e um outro site de comunicação do governo publica, tem que ter um senso crítico, às vezes você faz o download da tabela e está tudo com
a formatação de números para a língua inglesa, você tem que tirar o ponto, colocar a vírgula. Então, tem que ir trabalhando essas tabelas com muita atenção e, com o tempo, vocês vão se acostumando com o uso dessas tabelas. Eu estou mostrando onde vocês vão achar as informações. Este site aí é o site do Banco Central. Você vai clicar aqui em política monetária. Depois você vai clicar em atas do Copom. O Comitê de Política Monetária se reúne a cada 45 dias, faz a análise da conjuntura econômica e toma a decisão referente à taxa de juros básica da economia, a taxa Selic. Eles se reúnem em 2 dias. No primeiro dia, eles fazem os estudos de conjuntura. No segundo dia, eles tomam a decisão. Você vai, política monetária, atas do Copom, lá no site do Banco Central, vai chegar no documento da última reunião. Tem o histórico das atas ali. Se você ir descendo a página, você acessa as atas das reuniões anteriores. Essas atas são basicamente um histórico da economia brasileira, porque eles vão analisando item por item e até tomar a decisão. Nós vamos estudar um pouquinho essa ata agora. Então, tá ali, ó, atas do Comitê de Política Monetária, reunião em 4 e 5 de maio, você pode fazer o download aqui do documento. Nesta página, antes de fazer o download, eles fazem um resumo da ata. Se você quiser uma análise mais rápida, você já pode ler ali o próprio site. Lá no documento vai ter uma explicação mais detalhada. Bom, olha a data, né, como eu destaquei para vocês, pode comparar com as datas anteriores também. Então, tem um histórico aí no site. Vamos lá. Quero destacar alguns pontos da ata. Então, eu vou ler alguns trechos dessa ata. Vocês vão reparar que muitas coisas que a gente já estudou nas aulas anteriores estão aqui na ata. Então, a ata do Copom, reunião 238, 4 e 5 de maio. Primeiro tópico, atualização da conjuntura econômica e do cenário básico da Copom. Então, no cenário externo, novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos, unidos ao avanço da implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, devem promover uma recuperação mais robusta da atividade ao longo do ano. Olha, os países desenvolvidos estão dando estímulos fiscais, política fiscal expansionista, estão imunizando a população e isso vai trazer uma recuperação mais robusta ao longo do ano. A presença de ociosidade, né, capacidade produtiva ociosa, assim como a comunicação dos bancos centrais, sugere que os estímulos monetários terão longa duração. Então, aqui está falando a economia mundial vai passar por esse período de grande estímulo monetário. Os bancos centrais de vários países injetando dinheiro na economia para acelerar a recuperação econômica. Contudo, questionamentos dos mercados a respeito de riscos inflacionários nessas economias podem tornar o ambiente desafiador para países emergentes. Está dizendo que a política monetária expansionista e a política fiscal expansionista pode trazer risco inflacionário nos países desenvolvidos. E isso vai comprometer os demais países. Ele vai falar, em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes mostram uma evolução mais positiva do que o esperado. Nós vimos ali nos gráficos anteriores. Apesar de a intensidade da segunda onda da pandemia estar maior do que o antecipado. Prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia ainda permanece acima da usual, mas aos poucos deve ir retornando à normalidade. Nós falamos um pouquinho sobre isso também, né? E aí ele faz um alerta aqui, ó. As diversas medidas de inflação apresentam-se no topo do intervalo compatível com o cumprimento das metas de inflação. Nós vimos lá naquela aula sobre metas de inflação, que é
o sistema que o governo utiliza para ir controlando os preços, né? Sem ter a necessidade de congelar preços, a meta de inflação para 2021 é 3,75. Tem 1,5 ponto para mais, 1,5 ponto para cima. Então, poderia ir a 5,25. Essa reunião foi no início do mês passado. Estava dizendo aqui, as medidas de inflação estão no topo do intervalo compatível. Então, já está ali, está falando, está chegando no topo do sistema de metas de inflação, no teto, né, que é a palavra mais correta. A meta de inflação para o ano que vem é 3,50. Então, um valor mais rígido. Nós vimos lá nas expectativas de IPCA para 2022, 3,70. Então, a meta do Banco Central é 3,50 para o ano que vem, e o mercado já está esperando 3,70. A expectativa da inflação para esse ano é 5,44. 5,44. Nós vamos ver gráficos de inflação ali na sequência e vamos ver como que está esse resultado agora. No tópico B, eles vão analisando os riscos em torno do cenário básico para a inflação. Relembrando, a ata do Copom é análise de conjuntura econômica que vai levar à definição da taxa Selic, que é usado para o sistema de metas de inflação. É isso. Cenário básico do Copom para a inflação envolve fatores de risco em ambas as direções. Para cima ou para baixo tem fator de risco. É que ele vai detalhar esses fatores de risco agora. Primeiro, por um lado, o processo de recuperação econômica dos efeitos da pandemia pode ser mais lento do que o estimado, produzindo trajetória de inflação abaixo do esperado. Traduzindo, nós não vimos ali a recuperação em V dos indicadores de atividade econômica, e a gente não comentou que o ritmo de recuperação é muito lento. Esse ritmo lento, demorou 1 ano para se recuperar, significa que a atividade econômica ainda está abaixo do que poderia ser. As famílias não retomaram ainda o seu consumo. Então, tem menos demanda do que poderia ter. Essa demanda inferior causa uma pressão de baixa na inflação. Então, está ali, ó, uma trajetória de inflação abaixo do esperado, porque a demanda ainda não está plenamente aquecida. Então, por um lado, a inflação está sofrendo essa pressão, a baixa demanda. Por outro lado, novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia, estímulo fiscal, que piorem a trajetória fiscal do país, ou frustrações em relação à continuidade das reformas fiscais, administrativas, podem pressionar ainda mais os prêmios de risco do país. Estão entendendo? Eles desenhando o cenário? No final, eles têm que decidir, vai aumentar ou vai diminuir Selic? Isso vai depender de onde está a inflação. Se a inflação estiver subindo, política monetária restritiva, vai aumentar a Selic. Se a inflação estiver caindo, ou deixa a Selic estável, ou diminui a Selic. Então, entendendo? É isso. Então, de um lado, a inflação está controlada, porque a demanda está baixa. Do outro lado, há uma pressão de alta de inflação. Porque se o governo continuar fazendo política fiscal expansionista, ele está jogando mais dinheiro no mercado. Isso vai causar inflação. E se os investidores entenderem que o Brasil não vai conseguir fazer as reformas necessárias, principalmente fiscal e administrativa, o prêmio de risco, o risco país, o risco de se investir no Brasil vai aumentar. Aí ele continua. Eles, né, os técnicos lá, os diretores do Copom. O risco fiscal elevado segue criando uma assimetria altista no balanço de risco. Ou seja, com uma trajetória para a inflação acima do projetado no horizonte relevante para a política monetária. E está querendo dizer o seguinte, se o governo continuar gastando, não vai adiantar fazer política monetária.
porque a inflação vai continuar subindo. É isso que está falando nesse tópico 9 aí. Está um alerta. Porque está querendo dizer assim, e lá no final eles aumentaram a Selic, né, para 3,50, a gente já viu isso. Ele está falando, pode aumentar para 3,50, pode aumentar para 4,25, pode aumentar para 5,75. Se o governo não controlar o lado fiscal, a inflação vai continuar subindo. É isso que ele está querendo dizer. Terminando a ata do Copom já, esse mais um slide só. Discussão sobre a condução da política monetária. Eu ia falar da política monetária. Com relação ao ambiente internacional, o comitê avaliou que os avanços na implementação dos programas de imunização contra a Covid-19, os estímulos fiscais em alguns países, a comunicação dos bancos centrais das principais economias de que os estímulos monetários terão longa duração, devem implicar em crescimento econômico robusto durante esse ano. Contudo, a discussão sobre reflação em particular, sobre o risco de um aumento duradouro da inflação nos Estados Unidos, poderia tornar o ambiente para as economias emergentes mais desafiador. É bem semelhante ao que estava lá no início, na introdução, né? E no tópico 11, eu queria destacar ali o final. Ó. Para o comitê, o segundo semestre do ano deve mostrar uma retomada robusta da atividade, na medida em que os efeitos da vacinação sejam sentidos de forma mais abrangente. Eles estão entendendo que quanto mais pessoas forem vacinadas, mais pessoas vão poder sair para consumir, mais a atividade econômica vai melhorar. Eles estão analisando agora a parte monetária. E aí, no tópico 13 e no 14, eles tomam a decisão. Ó. A seguir, o Copom passou a discussão da implementação da política monetária, considerando não somente o cenário básico, como também o balanço de riscos para a inflação. O comitê ponderou que os riscos fiscais de curto prazo seguem elevados, implicando um viés de alta nessas projeções. Essa assimetria no balanço de riscos afeta o grau apropriado de estímulo monetário, justificando assim uma elevação de juros de 0,75 ponto percentual nesta reunião. O Copom, então, considerou diferentes trajetórias de normalização de juros. Quando ele diz assim, normalização de juros, é um eufemismo para dizer que eles vão voltar a aumentar os juros nas próximas reuniões, diante desse cenário. Levando em conta o cenário básico e o balanço de riscos, o comitê avaliou que na próxima reunião seria adequado outro ajuste da mesma magnitude, caso não haja mudança nos condicionantes de inflação. Olha que interessante, eles aumentaram 0,75 e indicaram que na próxima reunião o comportamento deles vai ser de viés de alta. Eles vão ter um viés de alta na taxa de juros, novamente, 0,75. Isso é muito interessante, porque isso vai dando transparência ao mercado. Os investidores já vão tomando as decisões agora, já esperando que vai aumentar a taxa de juros na próxima reunião. Para finalizar, decisão de política monetária. Considerando o cenário básico, o balanço de risco, né, nós já vimos, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros, 0,75, para 3,50% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico, um balanço de riscos. Ele vai repetir, né, que já foi falado. É compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante que inclui o ano calendário de 2022. Ele está querendo trazer essa inflação, o IPCA, para o centro da meta. Então, agora ele tem que aumentar a Selic. Que demora o mercado responder a esse aumento de Selic. Ele já está pensando na meta de inflação de 2022. Neste momento, o cenário básico do Copom indica ser apropriada uma normalização parcial da taxa de juros,
com a manutenção de algum estímulo monetário ao longo do processo de recuperação econômica. O comitê enfatiza, entretanto, que não há compromisso com essa posição e que os passos futuros de política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta de inflação. Ou seja, eles não têm compromisso de manter a mesma política indefinidamente, né? De acordo que vai mudando o cenário, eles vão mudando as decisões, óbvio, né? Para a próxima reunião, o comitê antevê a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário, com outro ajuste de mesma magnitude. O Copom ressalta que essa visão continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções de expectativas de inflação. Então, o que nós temos para a próxima reunião do Copom? Provável elevação na taxa de juros de 0,75 novamente. A gente fez uma análise da conjuntura econômica só lendo a ata do Copom. Então, material muito importante, com muita informação, deve ser levado em consideração na hora de montar o cenário econômico. Aqui falou de risco fiscal, inflação e atividade econômica. Se falou de inflação e falou de risco fiscal, vamos ver como que está a base monetária do país. Quanto que tem de papel moeda emitido e quanto que tem de reservas bancárias no país. E eu quero mostrar o aumento da base monetária a partir de fevereiro de 2020. Uma expansão monetária, política monetária mais flexível. Esse aumento da base monetária vai vir por causa de redução de compulsórios, de aumento de auxílio emergencial, aumento de gastos do governo, vai expandindo a base monetária. Olha o patamar que vinha em 2019 praticamente uniforme, o tanto que aumenta em 2020 e se mantém em 2021. Então, em verde é o papel moeda emitido, em azul, reservas bancárias. Olha outra informação aqui agora. Meios de pagamento. O que são meios de pagamentos? Que é o papel moeda em poder do público, as notas, as pratinhas e os depósitos à vista nos bancos. É o chamado M1, né? Quem vai estudar para tirar certificados bancários, aí depois vai falar muito do M1, que são os meios de pagamento. Olha o aumento também dos meios de pagamento a partir ali de fevereiro de 2020, março, abril, vai subindo, chega num outro patamar, estacionou lá em torno dos 600 bilhões de reais. É isso que está falando ali de pressão inflacionária, aumento da base monetária, aumento dos meios de pagamento. E a gente viu lá na ata do Copom um alerta sobre isso. E eu vou mostrar daqui a pouco as dívidas do governo. Isso vai causar inflação. Olha o IPCA de maio, dado que saiu ontem aqui no Brasil. IPCA de maio, 0,83, foi o maior valor para maio em 25 anos. O que mais puxou a inflação em maio? Setor de habitação, 1,78%. Artigos de residência, transportes, né, teve um aumento de combustível, isso puxa a inflação. Olha o IPCA dentro ali do sistema de metas de inflação. Janeiro de 2019 a maio de 2021. A linha preta é o IPCA nos últimos 12 meses, que está em 8,06%. 8,06%. Você vai olhar aí no eixo da esquerda. O teto, né, a linha vermelha ali, já mostra o tanto que a inflação está acima. Esse teto ali, que deveria ser de 5,5%, aí você vai olhar lá no eixo da esquerda também, se o IPCA está 8,06%, imagina qual vai ser o esforço do Copom para ir aumentando a taxa Selic, para daqui a alguns meses trazer esse IPCA de novo ali para o centro da meta, 4%. Então, a linha em azul aqui é a Selic. Ela vem caindo e já ela estava
em 2%, foi para 2,75%, foi para 13,50%, e a gente viu ali na ata que vai aumentar novamente. É isso que o Banco Central está falando ali na ata. A pressão inflacionária, por causa dos estímulos fiscais, estímulos monetários, está sendo maior do que o alívio na inflação provocado pela queda na demanda. Agora, essa Selic mais alta vai inibir ainda mais o consumo, ainda mais o investimento. As famílias que não conseguiram recuperar seu nível de consumo vão ter uma dificuldade um pouco maior agora com uma taxa de juros mais elevada. Isso é um cenário preocupante, né? A gente vê, por outro lado, o governo estendendo o auxílio emergencial para mais 2 meses. Não sei se vocês viram essa notícia. Aí vai causar impacto lá nas despesas do governo. E olha como é que é difícil chegar num acordo aqui, no equilíbrio de todas as contas macroeconômicas, né? Vamos falar um pouquinho das dívidas, para terminar essa parte aqui da ata do Copom. Resultado primário do setor público, que é a economia que o governo faz, né, para pagar juros, né, da dívida, o resultado primário. Se está positivo, está acima do zero, significa um déficit. Então, ali no setor público, o acumulado de 12 meses até abril, então tem um déficit primário de 544 bilhões de reais do setor público. Só que se a gente pegar abril e somente 2021, que seria a coluna azul e vermelho, está tendo um superávit. Então, melhorou, né? Esse déficit em 12 meses, ele é reduzido por causa dos resultados melhores em 2021. Aí tem ali dividido o setor público, governo central, governos regionais. Eu não coloquei aqui no gráfico, mas tem os resultados das estatais também, que aí é um valor bem menor. Coloquei mais as informações de destaque, mostrando um déficit do setor público. Isso aqui é preocupante também. Quando a gente vê o aumento da dívida líquida do setor público em porcentagem do PIB, quantos por cento do PIB corresponde à dívida líquida? Ou, de maneira inversa, a dívida líquida do setor público representa quantos por cento do PIB? Então, se a gente pegar aqui 2015, estava em torno de 40% do PIB. Mas 2016, 2017, vai aumentando. Chega a 60% aqui em 2018, aí vai se mantendo estável numa trajetória de crescimento mais lenta em 2019. Ali no governo Temer, 2016, 2017, 2018, vai ter a promulgação da lei do teto de gastos, que limita os gastos do governo, então tem um crescimento mais lento aqui da dívida pública, mas chega a 62%, 63% em 2019. Quando vem a pandemia, todos os problemas a gente joga lá na pandemia, né? Aí é um aumento significativo da dívida líquida. Ela está agora em 75% do PIB. É essa preocupação que aparece lá na ata do Copom. Essa pressão inflacionária por causa de uma política fiscal expansionista. O governo está se endividando cada vez mais. Falamos da taxa de câmbio em aulas anteriores, vou passar um pouco mais rápido aqui. A gente destacou os períodos, né? Tem aulas sobre o setor externo aí nos vídeos anteriores. O governo Bolsonaro teve esse aumento considerável na taxa de câmbio, a desvalorização do real, mas agora eu quero mostrar a taxa de câmbio só do governo atual. Teve a desvalorização no período da pandemia, a partir de março, teve essa desvalorização, chegou a quase R$6 cada dólar, mas a gente já vem um período de algumas semanas com uma valorização do real. Hoje o dólar está 5,05. Por quê? Porque o preço das commodities estão muito mais altos em 2021, então o Brasil exporta commodity, entra mais dólar no país, muitos investidores estrangeiros
estão trazendo recursos para aplicar na Bolsa de Valores brasileira, tá? A Bolsa de Valores vem batendo recordes, né, já há vários dias. Essa entrada de dólar no país contribui para a cotação diminuir. Isso é bom, né, para importadores, para segurar a inflação. Interessante. E para ficar mais claro essa valorização do real nas últimas semanas, eu ainda recortei esse gráfico novamente para mostrar aqui, né, para destacar o aumento, né, da taxa de câmbio ano passado. Mas agora eu vou recortar esse gráfico novamente, dar um zoom aqui no gráfico para a gente ver só 2021. Começou o ano em torno de 5,18 o dólar, foi a 5,83 no início de março, e hoje está em 5,05, que é 9 de junho de 2021. Nesse período, de início de março, esse valor 5,83 é 9 de março. De 9 de março até 9 de junho, o real já se valorizou 13,05%. A gente vai ver reflexo disso nos resultados de balanço comercial, né, nos próximos meses, né? Um aumento das importações, provavelmente. Conclusão da nossa análise de conjuntura econômica. Nós estamos vivendo um momento de recuperação da atividade econômica. Nós vimos isso nos resultados do PIB, no primeiro trimestre de 2021, já positivo, após 3 trimestres negativos. Nós vimos isso nos bons números da atividade econômica e da produção industrial. Produção industrial diz muito sobre o PIB, né? Tem um peso considerável no PIB. Vimos também que o setor de serviços e aqueles que dependem do consumo das famílias, que as famílias precisam relacionar umas com as outras, bares, restaurantes, hotéis, eventos, né, shows, teatro, cinema, esses setores não se recuperaram ainda. E aí o setor de serviços, dos 3 setores principais, agropecuária e indústria, o serviço é aquele que ainda não teve resultados positivos, que vai depender quanto mais a imunização avançar no país. Vimos também que estamos tendo uma pressão inflacionária, o IPCA está a 2,5 pontos, um pouco a mais em cima disso, acima do teto do sistema de metas, já ligando um alerta. Há um aumento na energia elétrica, nos combustíveis, em alguns alimentos que puxam a inflação. Então, o governo já está sinalizando nas atas do Copom que vai fazer política monetária restritiva, aumentando o Selic, para trazer a inflação para o centro da meta. Que isso pode gerar um efeito colateral nessa recuperação econômica que ainda é muito lenta. A gente vai sentir um pouco esse efeito colateral. Outra questão que a gente viu que gera uma preocupação, a gente tem que ter atenção com relação ao nível de endividamento do governo. O endividamento do governo acaba virando uma bola de neve, porque ele aumenta a Selic para atrair mais investidores para comprar títulos públicos que vão financiar essa dívida, e a dívida anterior é aumentada também por esses juros maior. Para financiar essa dívida, o governo poderia imprimir mais dinheiro, vai gerar inflação, ele não vai fazer isso. Aumentar impostos para financiar a dívida. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, hora ou outra, levanta o debate sobre a CPMF, né, o Imposto de Movimentações Financeiras, que num sistema que está todo migrando para o PIX, as transferências imediatas, instantâneas, não é difícil que em poucos meses seja criado um imposto sobre essas movimentações. Porque a cobrança da CPMF é muito fácil de ser implementada, é automático.
Ele poderia aumentar impostos para resolver o problema da dívida, mas é uma decisão impopular, né? Está chegando num período de debate eleitoral que vai se intensificar no próximo ano. Não sei se o governo vai se arriscar a aumentar impostos em 2022, né? Poderia. E ele poderia financiar essa dívida vendendo títulos públicos. Como eu disse, ele aumenta a Selic, atrai mais investidores, ele vende mais títulos públicos, arrecada, ou, né, entra mais dinheiro no caixa do governo, mas a dívida anterior também vai aumentar. Isso vai gerando uma bola de neve e vai comprometendo, né, toda a capacidade produtiva do país, porque o governo vai se endividando. Como é que o governo vai fazer suas políticas, vai financiar suas atividades? Uma vez que nós vivemos num país que tem uma estrutura estatal muito grande e que as pessoas não abrem mão dos seus benefícios. Então, os salários no setor público são muito mais elevados que a iniciativa privada, os benefícios da classe política, do sistema judiciário, não abrem mão. Não passam leis que vão tirar esses benefícios. E aí o gasto é muito elevado. E aí o governo praticamente tem que gastar todo o seu orçamento, pagamento de previdência e de funcionalismo. Não sobra dinheiro para investir em infraestrutura do país. Então, este sim é um problema que deve ser solucionado, ou precisa ser solucionado num futuro próximo aqui no Brasil. Ok? Então, encerro a minha aula de hoje sobre conjuntura econômica, fechando todo esse estudo de macroeconomia que nós estamos fazendo nessa disciplina. Um abraço e até a nossa próxima aula.